Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira. Na Agility Telecom, a qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 MB a 1 GB para você ficar ainda mais conectado. O que você está esperando? Entre em contato através do número 0800 235 0007 e solicite um orçamento. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Olá, você assinante BrisaNet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal. Eu sou Luiz Sucupira e nós estamos começando o diálogo dessa semana. Nós vamos falar sobre Fevereiro Raro. Eu trouxe a Thalene Oliveira, ela faz parte do grupo Mães Guerreiras e também é fundadora de um grupo que cuida exatamente de pessoas com doenças raras. A Thalene, eu volto já falando com você, a gente já começa o diálogo, é rodar a vinheta e a gente volta já. Diálogo 2 anos, diálogo se constrói com informação e respeito. Bom, agora em definitivo, até o fim do programa, sem intervalo comercial, o diálogo começando, e hoje a gente vai falar sobre a questão do Fevereiro Raro. A Thalene Oliveira, mãe de 2 crianças também com doenças raras, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso. A Thalene, seja muito bem-vinda ao diálogo, obrigado por atender nosso convite. Boa tarde a todos. Obrigada, Luiz, pelo convite e pela participação. Esse momento não é importante apenas para mim, quanto mãe rara, mas para toda a nossa comunidade guatuense. Além de levar informativos sobre o que é o Fevereiro Raro, divulgar um pouco sobre o que é a picnodisostose, que também é uma doença rara a qual os meus filhos são acometidos. E levantar essa bandeira, falar um pouco sobre conscientização, mostrar um pouco que a gente, apesar de todos os desafios, nós podemos e devemos ser inclusos na sociedade da melhor maneira possível. E não tem oportunidade melhor que essa de conversar com você e com os ouvintes. Eu também sou ouvinte da Diálogo e aprendo bastante todo sábado com vocês. Eu fico muito satisfeito com isso, porque o nosso intuito, que é aproveitar esse tempo importante de sábado, né, para a gente informar você. Lembrando que a gente tem o podcast do Diálogo, que assim que termina o programa, você pode assistir, baixar, caso você tenha pego o programa da metade para frente, quer assistir novamente, vai lá na minha página, luissucupira.com.br, você acessa, baixa no seu celular e ouve quando e onde e como quiser, e fica por dentro das principais informações sobre os assuntos que realmente são importantes para você. Thalene, o que é o Fevereiro Raro? Então, Luiz, o Fevereiro Raro é um mês de conscientização. Existe em torno de 6 a 8 mil doenças catalogadas como rara. O que é ser rara? Quando afeta 65 pessoas em um número de mais ou menos 100, 150 mil pessoas. Isso é equivalente a 1,3% da população. Infelizmente, algumas doenças são tão raras que só tem 1 ou 2 casos e aí não existe
uns dados assim científicos de tão raro que ela é. E algumas são raras, porém já tiveram mais divulgação, afetam um número maior e chama a atenção da comunidade médica. O fevereiro raro, ele não surgiu aqui no Brasil, né? Infelizmente, ele surgiu nos Estados Unidos, um movimento lá e vem ganhando força. E em 2017, esse movimento veio para o Brasil, só que, infelizmente, as pessoas elas só tratam o dia D, que é o dia 29 de fevereiro. E nós, pais raros, a maioria deles, a gente divulga sobre o que é a doença dos nossos filhos, essa síndrome como se manifesta, tenta apoio, né, das nossas políticas públicas. A gente também busca incentivos médicos e tratamentos médicos e pesquisas, e tudo isso é muito importante para a gente. Falando de um modo geral, as doenças raras, elas são crônicas, então é para a vida toda, elas são cheias de crises. Muitas vezes não existem medicações e as que existem medicações são medicações bem caras, como é o caso da Ana Júlia, né? Que está até tendo uma campanha para ela. E é muito difícil esse apoio vir. Então, a gente acaba meio que divulgando para ganhar forças. E o fevereiro raro, cada um dentro dessa sua dificuldade, tenta divulgar. E durante esse mês inteiro a gente vai falar sobre isso, vai trazer profissionais da saúde, a gente, quanto mãe, quanto comunidade também, vai levantar a bandeira para quando chegar no dia 29, né? Não é todo ano também que tem dia 29. E por que fevereiro? Porque fevereiro é um mês diferente dos outros, é um mêsinho mais curto. Então, foi esse o mês escolhido. A cor para as doenças raras é o roxo, o rosa, azul e verde. Ano passado, o Congresso Nacional acendeu umas luzezinhas lá. E, aos pouquinhos, a gente está ganhando visibilidade. Além disso, do dia D e das cores, a maioria das doenças raras, por aproveitar que esse mês também é um mês do Alzheimer e a cor é roxa, então a gente tenta usar essa corzinha assim, ó, dessa camiseta que eu pedi para fazer. Nem todas as doenças existem em uma ou alguma coisa. É a primeira vez que a piquenozostose, que é a doença dos meninos que eles são acometidos, ganha uma identidade visual. E eu fico muito feliz em saber que isso está partindo daqui, do Iguatu, e está ganhando o mundo. E confiando em Deus, vai chamar a atenção das autoridades. E é muito importante para a gente falar. A gente fala todo santo dia. E a gente tem que aproveitar esse momento, né? Que a OMS disponibiliza, que engaja mais para esse assunto e trabalhar bastante em cima dele. Além do dia D, tem também uma simbologia com a zebra. A zebra é uma mutação genética e, por ela ser uma mutação genética, ela é conhecida como o símbolo, o animal de estimação. Não sei como que a gente pode usar um nome para falar agora. A gente usa ele quando essa doença ela não é catalogada, ou quando não tem uma sigla, ou quando não tem uma cor. No caso, a partir desse ano, é o primeiro ano, a piquenozostose ganha cara, então ela deixa de pertencer ao grupo da zebrinha e ganha agora o símbolo PYCD. É interessante porque a piquenodisostose é um nome bem grande, né? PYCD, né? Isso, PYCD, C de casa, D de dado. Eu queria lembrar aqui, para vocês que estão acompanhando a gente, que é uma doença rara, mas também, digamos assim, que ficou famosa através de um pintor, impressionista francês, pintor e desenhista também. Ele é impressionista e desenhista, né? A técnica do impressionismo, chamado Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era acometido exatamente desta síndrome, que na realidade ela acomete uma pessoa em 1,7 milhão, ou seja, é um absurdo, né? Ou seja, é muito rara, né? E até então, quando Toulouse-Lautrec passou a ser descobriram que era portador da PYCD, ele
tornou a famosa, né? Claro, porque ainda hoje Toulouse-Lautrec, para quem ama a arte, para quem é um conhecedor das artes, né, sabe quem eu estou falando, né? E ele tem uma série, acabou ficando famoso por isso. Mas quais são as características da PYCD? A gente, inclusive, depois, nós temos uns depoimentos aqui da Valéria e o outro da Andréia, né? Que contribuíram com a gente. Hã? Vanessa. Vanessa. Pronto, da Vanessa e da Andréia, onde elas falam como é conviver com a doença rara, né? No caso, elas também são PYCD, né? Isso. Então, a gente já vai colocar o depoimento delas para vocês ouvirem como é que elas vivem, o que é que elas fazem, as dificuldades que elas enfrentam. Mas quais são os principais sintomas, ou, no caso, as características dessa doença? Isso. O primeiro relato científico médico é Toulouse-Lautrec, que é um pintor francês. E eu deixo lá no meu Instagram uma fotinha dele com as características, falando um pouco sobre ele. Ele que deu voz a essa doença, então, veja bem, no século passado ele foi a primeira pessoa, provavelmente tinha outras, mas como ele era um pintor francês, ele ficou conhecido, né? A pignozoostose também é conhecida como a síndrome de Lautrec. E as características ou patologias, como a ciência chama, toda doença, toda síndrome, ela precisa de um grupo de características. E na pignozoostose, eu vou destacar os mais importantes. A baixa estatura, então, ela também entra como uma deficiência física, né, o nanismo, mas algumas pessoas desenvolvem um pouco mais, então, até hoje, a pignozoostose, ela ganha, como que eu posso dizer, divergências na área médica por isso, porque algumas pessoas ficam ali no limite do nanismo e outras são anões. Ela é uma displasia óssea, então você tem deformidades pelo corpo, as unhas são deformadinhas, os dedos são mais curtos, tanto da mão quanto do pé, e tem essa partezinha assim, ó, bem gordinha, cheinha de prega, sabe? O dedinho bem curtinho, a unha bem larga, desde os primeiros meses, é uma das características. A cabeça, algumas pessoas desenvolvem macrocrania. O que seria macrocrania? Quando o crânio cresce sem ser pelo motivo de água na cabeça, né? Como a gente costuma dizer, hidrocefalia. A macrocrania é só o crescimento do crânio. A fontinela, né? Que popularmente a gente chama de moleira, ela é bem molezinha, então ela demora para fechar. Muitos adultos até hoje não fecharam a fontinela, então corre o risco de machucar a cabeça. Algumas pessoas desenvolvem essa água na cabeça, que a gente chama de hidrocefalia. Os olhos, a esclera azul, que é a esclera azul, Atalene. Eu sempre gosto de falar do nosso jeitinho popular, que é a bilhinha aqui do olho, essa partezinha branca. Ela não é branca, ela é azulada, na maioria das pessoas que têm a pignozoostose. A posição dentária, né? É muito tardio quando começa a sair os dentes, e essa implantação é toda irregular. Nasce dente no céu da boca, dificultando a fala, a alimentação, a respiração. Nasce dente mais para cima, os dentes são moles. A maioria das pessoas, se não tiver uma boa higiene bucal, vai ter problemas seríssimos, e isso é muito preocupante, porque existem casos de infecções e isso pode sim levar a pessoa a óbito ou se transformar em algo pior e essa infecção descer para os ossos. Algumas pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem questão de hormônio, não afeta o hormônio de crescimento. E aí também entra outra coisa, porque existe um estudo experimental que diz que é obrigado a tomar essa medicação em alguns casos, está até em estudo. Algumas pessoas que fizeram o uso estão com câncer, mas eles ainda estão meio que estudando, está tudo muito devagar, e ultimamente está quase devagar parando. Além disso, da baixa estatura, da cabeça grande, dos olhos azulados, da implantação dentária tardia e toda irregular,
O tórax é um pouco mais avantajado, como se fosse estufado, porque veja bem, se aqui embaixo é mais estreito e aqui em cima maior, então vai ter uma entrada de ar bem menor, vai forçar os pulmões e eles vão fazer assim, ó. Como que eu posso explicar para você? Sabe o processo da apneia? É meio que isso, só que o tempo todo, durante o dia todo, eles têm dificuldades para respirar, e isso é muito importante também, eles terem essa atenção médica, a questão da respiração, porque eles podem sufocar durante o sono, tudo entope eles, então eles vivem com pneumonia, com imunidade baixa, com problemas respiratórios, precisam fazer cirurgias, e o que mais que eu posso, assim, falar sobre as principais características da picnodisostose. Ela acomete ambos os sexos e como é uma doença e todos nós somos indivíduos e como indivíduos a gente manifesta de formas diferentes, existe alguém que vai parecer mais e outro vai demorar um pouco, mas mesmo assim todos vão meio que se parecerem, assim como na síndrome de Down. E a característica mais forte para a picnodisostose é as fraturas. E aí, aonde entra a nossa bandeira, porque os médicos querem tratar como se fosse osteosine imperfeita, né, que é os ossos de vidro, ou como a mucopolissacaridose. E não tem nada a ver, as enzimas dos meninos, eles produzem normaizinhos, não tem nada a ver com a mucopolissacaridose. Então, baixa estatura, fraturas, propensões a fraturas simples ou não, dedos mais curtos, nanismo, a esclera, as fontinelas e a implantação dentária são as principais características da patologia. Não te escuto. Desculpa. Que eu desliguei, acabei voltando ao microfone. Bom, o que é mais interessante é que, apesar de tudo isso que você nos coloca, a inteligência geralmente não é afetada, né? Não. E é interessante, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Toulouse-Lautrec, até que eu tinha colocado a imagem, eu vou colocar aqui para vocês verem, aqui a imagem, certo? De um dos quadros do Toulouse, certo? Que era um impressionista, tá? E aqui o próprio Toulouse-Lautrec, ele mesmo, tá? Você vê, né, a testinha, já não é uma testa tão curtinha, e aqui eu acho que, inclusive, na foto, o fotógrafo foi até generoso no ângulo para diminuir essa distância, né? Ou seja, não deixar ela tão, tipo assim, tão aparente, né? Tão perceptível, né? Mas esse aí é o Toulouse-Lautrec para você ver, e aqui uma das obras dele, né? Que foi um pintor francês muito conhecido na sua época. Então, é uma prova de que, apesar de todos esses problemas, a inteligência não é afetada, não é? De maneira alguma. Na época de Toulouse, ele descobriu sozinho o dom de pintar. Em uma de suas fraturas, ele ficou acamado por quase um ano, então meio que para ele não entrar numa depressão, ele começou a pintar, isso chamou muita atenção dele, e depois disso, Toulouse se mudou e passou a viver sobre sua arte. Ele conheceu pessoas super importantes, que até hoje a gente fala, né, como Leonardo da Vinci, e ele revolucionou aquela época, infelizmente, por chamar sua atenção, por ele ser um homem no corpo de uma criança, como os relatos, né, literários falam um pouco sobre Lautrec, fala que ele era uma criança presa num corpo de um adulto no corpo de criança. E essa foto que tu postou é questão de ângulo, mas existem outras, e eu compartilho também de outras lá no Instagram, onde a gente vê ele num terno. Na época não existia uma preocupação de inclusão com relação à roupa, então cobre bem, a gente vê só a pontinha assim do dedinho dele, o sapato, né, dá para perceber que é um sapato maior, o chapéu que ele adorava usar naquela época era moda, cobrindo, mal dava para ver assim os olhinhos dele. Ele meio que foi abandonado, né? Existe um abandono da família dele, então ele se muda de vez, sai de casa, vai viver, e ele vive uma situação muito difícil. Infelizmente,
ele se envolveu com prostitutas na época que as artes de Toulouse-Lautrec são voltadas a esse ambiente, né? Na época não existe, vamos dizer que ele foi o pai da propaganda e do marketing, porque não existia isso na época, e ele pintava cartazes de músicas, de orquestras para a época, tudo à mão, a tinta a óleo, tem toda uma historinha, é muito interessante que a gente aprenda e veja que mesmo em todos os desafios, ele revolucionou a pintura, e quem gosta, os amantes das artes, sabe a importância que ele teve, e ele, vamos dizer assim, a nossa marca registrada da picnose zostose, porque quando as pessoas não conseguem conciliar a doença, falar a doença do pintor, aí todo mundo sabe quem que a gente está falando, apesar da pronúncia, né, não sair perfeita, mas enfim, ele era uma pessoa super importante, e o pai dele tinha muito desgosto, porque o pai dele não compreendia, e existe também até uma historinha sobre isso. Antigamente, para os reinados não ficarem fracos, existiam os casamentos entre irmãos, primos e tudo mais, e infelizmente isso acaba com o tempo gerando doenças autossômicas recessivas, né? Lembrando que na picnozostose apenas 30% são consanguinidades, o restante não é, e a maioria das pessoas que tem a picnozostose, a grande maioria é aqui no Ceará. Por isso que a doutora Erlane e o Albert Seib é o hospital de referência para a picnozostose, porque aqui é onde tem o maior número, e aí eu vou falar uma fala da doutora Erlane. A doutora Denise Cavalcante, se vocês fizerem um Google, vocês vão ver que ela é a maior cientista no Brasil, que a maioria das doenças raras é catalogada por ela, e ela percebeu que existia uma doença diferente das que ela estava acostumada, das displasias que ela estudava. Então, ela veio um congresso aqui, e ela conversando com a doutora Erlane, ela comentou, Erlane, uma coisa me chamou a atenção, aí a doutora Erlane falou para ela falou até em live esses dias, nossa, eu não tinha percebido isso, mas vamos estudar. E aí, foi em 2014, foi mesmo na épocazinha que eu comecei o tratamento do João, a gente participou, então nós somos a primeira remessa da pesquisa, né? E aí saiu o resultado e somos 27 famílias diagnosticadas corretamente com a picnozostose, feito o mapeamento e tudo. E assim, essas questões de doenças genéticas, se a gente for estudar história e geografia, a gente vai ficar impressionado. O quanto tudo tem a ver com tudo. É como se fosse um joguinho, assim, um Lego, a gente vai encaixando pecinhas e eu, pelo menos, sou apaixonada. Olha, aqui quando você falou de Toulouse-Lautrec, bem lembrado que ele, na realidade, ele fez o primeiro cartaz do Moulin Rouge, que é aquele balé, que o pessoal chama de tchá-tchá-tchá, sei lá, onde é que eles ficam, que ficam pulando, dançando com as pernas, né, que levantavam os vestidos e tal, era muito comum nos cabarés franceses, né? Tanto é que, inclusive, ele como você bem colocou, o pai da publicidade moderna, né? Ele criou várias peças, várias. Foi ele que criou cardápios, os menus como deveriam ser, os famosos cartazes, e daí isso acabou viralizando, né? Imagina você. Aí o pessoal disse, mas eram gênios. Pois é, com toda essa alimentação, Leonardo da Vinci também, ele tinha hiperatividade, déficit de atenção, ou seja, daí porque os projetos dele eram terminados muito rapidamente e outros ficavam pela metade. Eu não terminava, porque ele já tinha outra ideia e já ia correr para o outro lado. E tem vários casos que a gente tem. Por exemplo, eu não sei se a síndrome que o Rui Helbig também tem, eu já deve ter escutado para ele, que também que é um pintor que pinta com a boca, inclusive, né, aqui de Quixelô, se é uma síndrome também rara, né? Não sei. Mas eu vi uma reportagem um dia desse sobre, mas agora eu não me lembro se ela é rara ou não, mas eu fiquei muito orgulhosa. Eu fico muito orgulhosa desse grupo assim, de pessoas. Ele é fantástico. O Rui porque é incrível. Eles são fantásticos. Eles têm limitações em determinadas coisas. No caso da picnozostose, eles conseguem fazer tudo, mas eles têm limitações porque eles não conseguem ter força, porque fraturam e sentem dores, mas eles são gênios, eles são fantásticos e conseguem ser o que querem ser e conseguem ser pintores e transformar tudo no que eles quiserem, e eu
fico impressionada não só com a picno, mas com todas as outras doenças. A gente tem muito para aprender com eles, viu, Luiz? Se a gente tivesse a força deles... Eu acho que você, não sei se você tocou nesse assunto, mas eu queria responder pontualmente. Como a doença é diagnosticada? Então, por se tratar de uma doença rara, a maioria, ou quase todos, para falar a verdade, leva um certo tempo. Para fechar um diagnóstico hoje no Brasil, levamos de 5 a 10 anos. E por isso que é tão importante a gente falar, porque quanto mais se fala, mais os médicos prestam atenção a detalhes. Vamos falar que todos os médicos já viram alguém raro na vida, mas por não ter informação, passou despercebido, gerando mais transtorno para aquela família, gerando mais desgaste físico, financeiro e emocional, que é o mais importante de todos, e não só da pessoa. Muitas das vezes eles são acometidos a tratamentos que acabam prejudicando. E existem algumas doenças, como o caso da mucopolissacaridose, né, que elas são 7, se não me engano, mas existem 2 que, se você diagnosticar até os 2 anos de vida, a pessoa praticamente não tem sequela nenhuma, vive perfeitamente bem. Já existe o tratamento todo pelo SUS, existem médicos que estão ali de olho para ver, então é muito importante a gente estar falando sobre isso. No caso da picnosostose, nos meninos aqui de casa, eu percebi, minha gestação foi muito complicada. A primeira, eu achava que era por outros problemas, eu não sei, não foi diagnosticada em exame. Na época, eu fiz o meu pré-natal todinho, fiz SUS e fiz particular, e foram pedidos vários exames. Foi mesmo no auge da 3D, então tenho todas as imagens. Voltei depois do segundo filho lá para o médico olhar, ele reavaliou tudo, a doutora Erlane também reavaliou tudo, e não aparentava, porque dentro de mim eles eram perfeitos e desenvolvia perfeito, e todas as outras pessoas que eu tenho contato também se desenvolveram perfeito. Como eu tenho consanguinidade com meu esposo, e a gente só veio descobrir isso depois da pesquisa, depois do laudo médico, a gente acabou descobrindo que era primos. Eu até brinco e falo assim, a genética foi fofoqueira, né? Descobriu um caso de família do nada. E quem tem consanguinidade, pelos relatos que eu já ouvi, sentia mesmo essa questão do corpo querer expulsar, sangramentos, foi de gestação bem complicada, enfim, mas a gente consegue levar até o final, e eles nasceram. E quando nasceram, eu não percebi nada, principalmente no João, pelo fato dele ser um bebê de 8 meses, é normal que ele seja mais enrugadinho, mais magrinho, pequenininho. E depois de 3 meses eu comecei a notar que ele não era chorão, que nem os outros bebês eram chorão, o chorinho dele era mais abafado, que ele sufocava bastante. Na época eu era mãe de primeira viagem e eu achava estranho, levava para o médico e o médico dizia, não, mãezinha, você está com uma depressão pós-parto. E aí a cabeça do menino começou a crescer, os médicos ali em cima, verificando, e queriam saber, mas não achavam resposta, então ele foi laudado a primeira vez como hidrocefalia aos 7 meses. A doutora Tereza, né, hoje em memória, eu devo muito isso a ela me ouviu, ela parou, eu cheguei desesperada, eu disse, doutora, olha como o meu filho fica, ele fica todo roxo. E eu falava, gente, isso não é convulsão? E o pessoal dizia assim, não, ele não é porque ele é uma criança prematura, e crianças prematuras são assim, não sei o quê, descartando todas as possibilidades. E eu falava, mas ele come bem, por que é que ele não ganha peso? Por que é que ele não cresce? Por que é que ele está abaixo da média? Não, mas é uma diferença muito pouca, né? E quando a gente foi para Fortaleza, os médicos ficavam admirados, porque o crânio dele crescia, mas o cérebro estava perfeito. E o que chamou a atenção deles foi as convulsões. Todas as pessoas que têm picnosostose vão ter convulsões, Tatá? Não. Infelizmente, a picnosostose não impossibilita de você ter outras síndromes, outras patologias, né? Então, ele desenvolveu essa convulsão que até hoje, 11 anos depois, a gente não sabe por que é. A gente sabe que tem alguma coisa a ver, mas a gente não chegou a um diagnóstico para essas convulsões. Ela está em controle, né? Não precisou a gente fazer, ele é epilético de nascença, não precisou a gente fazer a cirurgia, porém ele está em tratamento até hoje, ele toma medicação.
Já o Pedro foi completamente diferente. Eu levei a gestação até os 9 meses. O crânio deles, Luiz, é muito interessante falar sobre isso. Você entra em um trabalho de parto, nem todas conseguem ter o parto normal, o parto natural, porque o crânio deles é mais duro do que de um bebê para nascer. Então, às vezes, acontece da mãe passar por um sofrimento desnecessário, né? Como eu passei, eu sofri violência obstétrica. Eu já tinha o João Vitor e eu queria o parto natural, e aí eu não consegui ter e acabei sofrendo essa violência. Depois passei por cesárea. O meu filho depois foi prejudicado quanto a isso, porque o apigar dele foi bem preocupante. Já o Pedro, ele desenvolveu as características da picnosostose com 2 anos. Olha a diferença, né? E o Pedro, ele mamou. Gente, é muito importante essa questão da amamentação. Sei que a gente está falando sobre doença rara e picnosostose em especial, mas se eu tivesse conseguido dar de mamar para o João, eu tenho certeza que muita coisa nele teria sido evitada, questão respiratória. Eu ficava internada direto com o João, e com o Pedro não foi assim. O Pedro, depois de 2 anos, ele começou a aparecer as características no rosto, no corpinho, o peso dele começou a ser diferente, o tamanho dele, a estatura, e só agora, com 5 anos e pouco, foi que ele teve a primeira fratura. Então, ele teve 2, enquanto o João teve 14, né? Tudo isso conta bastante, e eu levanto as bandeiras quase todas, mas a da amamentação eu sempre falo. Independente de você saber ou não se seu filho tem uma deficiência, uma doença rara, que amamente, porque o leite materno é algo divino. É o maná que Deus nos permite ter. E eu fico até um pouco emocionada, desculpa. Mas a gente sofre bastante em relação à questão de diagnóstico. E quando a gente ficava, eu lembro como fosse hoje, era horrível para ele e para mim. A gente foi submetido depois à suspeita da mucopolisacaridose, né? Como a gente estava no Albert Seib, os médicos lá falaram, pode ser isso. O pessoal da neurologia de lá ficava impressionado porque ele tinha 37 convulsões, tomando 3 tipos de medicação, e mesmo assim não conseguia acalmar, ter uma diminuição. A gente levou bastante tempo até descobrir a medicação. Isso lá em Fortaleza, imaginem aqui. E quando eu vinha para cá, para casa, que ele tinha alguma crise, por várias e várias vezes, chamavam assistência social, porque ele fraturou, e eu fui falar como foi, não acreditaram. Então, meio que a gente sofre tudo isso. Além de sofrer vendo o filho doente, a gente sofre porque acham que é irresponsabilidade, porque acham que aconteceu alguma coisa que a gente não sabe cuidar. Tanta coisa, Luiz. Então, assim, essa questão do laudo foi bem complicada. A nossa sorte é que a gente estava no setor de neurologia, e o doutor Firmo Holanda e a doutora Gilma Holanda, que eram os médicos de plantão, falaram assim, olha, mãezinha, eu preciso que você fique aqui em Fortaleza, que a gente vai tentar reunir um número, e aí depois eu consegui, bem rapidinho, eu consegui a transferência do município para Fortaleza para o setor de genética. Ele falou, isso aqui deve ser alguma doença rara. Transferimos e nossa vida mudou. Porque mesmo sem um laudo, porque o laudo só veio quando a gente teve o segundo filho, que era o Pedro, eu estava grávida, a gente esperou ele nascer 7 meses, a gente fez o exame, e 1 ano depois o resultado ficou pronto, porque tivemos uma certa dificuldade para fechar o laudo, por a questão da consanguinidade, porque até então a gente não sabia que tinha, mas as nossas vidas mudaram. E mesmo sem saber, a doutora Erlane falava, olha, a gente precisa de um médico assim, a radiografia é um dos exames clínicos de fácil acesso que todo médico deveria ter numa suspeita. O crânio do menino começou a crescer, pede uma radiografia, o dentinho está mal implantado, vamos se atentar a isso, vamos pedir radiografia. São exames simples que o clínico conseguiria, se tivesse conhecimento da doença, resolver sem precisar de todo esse sofrimento. E sim, a genética é uma das clínicas que o paciente raro necessita, porque o geneticista, ele está ali o tempo inteiro com você em cima das pesquisas, cobrando
por esse direito, ela lhe indica outros profissionais, ela tem esse contato direto de profissional para profissional. Eu lembro que ela fez escrito para mim o que era a pipnosostose, e ela falava que em caso do menino ter uma fratura, que eu ligasse para ela, muitas vezes eu chegava no regional, e os médicos queriam fazer um procedimento, e quando eu falava, o médico botava o braço e dizia assim, você é só a mãe, você não sabe o que você está falando, sabe? E eu dizia, mas doutor, liga aqui para minha médica. Eu ligava, falava com ele, doutor, pois tá bom. Quer dizer, eles não acreditavam quando a gente falava. Hoje, graças a Deus, E o que você está falando é interessante, porque, por exemplo, a gente que tem menino danado, eu, por exemplo, a Luísa, é terrível a Luísa impressionantemente... não, a Luísa é terrível. Ela é tudo que é perigoso, ela quer fazer. Então, a gente tem uma pessoa para andar atrás dela o tempo inteiro. Porque é impressionante. Vem quando tá ralada, machucada, com a perna roxa, num roxo na perna. E eu disse uma vez conversando com o Jamil, pelo amor de Deus, tem que botar uma pessoa do lado da Luísa o tempo inteiro, porque senão vão pensar que a gente está judiando da menina. Porque é impressionante como ela às vezes parou mais, porque agora a gente colocou uma pessoa o tempo todo atrás dela. Ela é muito ativa, muito elétrica. É impressionante. Se tem uma escada, ela quer subir. Se tem uma parede, ela quer subir. Se tem um sofá, quer subir. Nada, absolutamente nada. É um garrafão d'água, ela quer virar para saber o que é que tem dentro. Sei lá, vassoura, ela levanta a vassoura, taca na cabeça dela e aí lá vai. É impressionante. Então, quer dizer, por conta disso, a gente até passou a ter um cuidado mais forte com relação a isso, porque eu sempre digo, se tem perigo, a Luísa está no meio. Pode ir atrás, que tem que ficar... Outra coisa que tu falou, que é bastante interessante, e infelizmente eu conversei ontem no meu PSF sobre isso. São tantas informações e às vezes, por questão de não conhecer, às vezes a gente tem preguiça também de conhecer. Toda criança tem possibilidade de fraturar nos primeiros anos de vida, porque elas não têm ossos, gente. Esses ossos que nós adultos temos, assim, que a gente costuma dizer junta, né? Que não é junta, que é articulações, mas a gente chama junta. A junta, eles não têm, então eles são comumente travessos, eu costumo falar assim, eles são um liquidificador no 3 sem a tampa. Eles estouram, derrubar a casa em 5 minutos. E parece que quanto mais eles não podem fazer isso, mais eles fazem. Mas eles querem, é impressionante. Mas eles querem, parece que eles querem fazer provar. O quê, né? Como eu disse, cabe a nós ter todo o cuidado e mantê-lo sobre total supervisão, porque menino cega, eu vivo dizendo isso. Bom, deixa eu lhe fazer uma nova pergunta aqui. Quais são as opções de tratamento para essa, no caso, a PYCD, que é a picnosino... Isso, estou tentando... Disostoses, picnodisostoses. Pronto, estou tentando... Antes de responder, eu sempre falo assim, gente, se vocês soletrarem, fica mais fácil, porque eu aprendi e ouvi uma vez, picnodisostose. A pronúncia não é correta essa, mas fica mais fácil e a gente já compreende. Então, aí eu te pergunto, quais seriam as opções de tratamento, no caso? E em seguida, eu vou mostrar como é conviver com a PYCD. Picnosis, não dá. Eu vou pelo PYCD, eu consigo. Eu vou tu trazer os depoimentos da Vanessa, né? E da André. Pronto, em seguida, quando você terminar de responder aí, essa parte sobre opções de tratamento, aí eu trago as duas aqui nós vamos colocar o áudio delas, vocês vão acompanhar, elas vão dizer como elas convivem com essa doença rara, e vocês vão ter surpresas no áudio, porque não adianta nada, viu, a Thalene? Não adianta nada, porque é importante que as pessoas até fiquem surpresas, né? Não pense que foi só... Eu me emociono só de lembrar, e olha que eu convivo com ela já faz um bom tempo. Não pense que foi só Toulouse-Lautrec, não. Nós temos também as nossas... Isso. Vai, agora vamos lá. E quais são as opções de tratamento? Infelizmente, para a picnosostose, hoje não existe nenhum tratamento, não existe nem muitos profissionais que conhecem. Como se trata de uma doença rara, e só agora a gente está
falando sobre ela, né? Veja bem que há 11 anos atrás só existia um documentário na internet e eu lia ele com aqueles termos difíceis que eu chorava. Eu me desesperava porque eu não conseguia compreender e eu não tinha informação. Hoje, tudo que tem, basicamente, são vídeos meus, são textos meus, são a minha vivência. E ano passado, alguns médicos começaram a perceber isso e começaram a falar um pouco mais. Mas não existe um tratamento específico para picnodisostose. O que são feitos, assim como em outras doenças raras, acompanhamentos clínicos dentro da patologia, como eu já falei, né? Eles sentem dificuldades respiratórias, então a gente necessita de otorrino o tempo inteiro, porque fica um surdo. O meu filho até fez uma cirurgia recentemente, tem um ano, tem desvio de septo, tem problemas de amígdala e essas coisas todas, então eles precisam desse acompanhamento. A maioria deles passam por cirurgia. Um ortopedista e um traumatologista, e apesar de a picnodisostose ser considerada um nanismo raro e uma displasia, que é essa a maior característica da picnodisostose, infelizmente, não olham para as pessoas com essa atenção. A maioria fazem procedimentos que eles poderiam estudar mais para levar algo de melhor para o seu paciente. Mesmo a genética tendo lá toda uma descrição como que eu posso falar? Se a fratura for assim, vocês têm que proceder assim, 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 para o melhor desempenho do paciente. E cada paciente vai desenvolver essa cura, né? De uma forma diferente, eles não se atentam a isso. Então, existem pacientes hoje que sofreram fratura há mais de 1 ano e meio e estão acamados porque não foram tratados da maneira certa e gerou um outro transtorno, um outro problema, e é tudo. Um gastro, porque como se trata de uma doença, na primeira infância eles não ganham muito peso, não. Mas aí depois eles ficam muito acamados, acaba gerando ansiedade, comendo um pouquinho mais, e quem tem picnodisostose não pode ter excesso de peso. A gente tem excesso de peso, dói a coluna, dói as pernas, imagine eles que os ossos podem se quebrar, tem uma densidade óssea maior. Então não tem tratamento, mas é necessário acompanhamento de ortopedista, um dentista, porque tudo, minha gente, eu sempre falo assim, se os ossos, né, os ossos que eu estou falando são membros inferiores e superiores, precisam de atenção, nos dentes, por ser mal implantados, acabam que eles criam placas e carem, e a salivação, porque a língua é um pouco maior do que o comum, eles geram mais saliva e, consequentemente, geram mais cárie e tudo isso. E isso, mesmo com a picnodisostose, a gente consegue, porque eu consigo aqui no meu PSF, e aqui na nossa cidade a gente tem o CEL, a gente tem o Dr. Rinardo, pessoa maravilhosa, que é super atencioso não só com os meninos, mas com todo mundo do grupo Mães Guerreiras que necessita desse atendimento. E ele cuida super. Precisa sempre que for necessário fazer uma distração, né? Arrancar um dente, que seja feita a profilaxia, porque eles têm 3, 4 vezes mais chance de desenvolver infecções e se tornar em algo pior. Tem uma menina no grupo que ela desenvolveu e ela tá bem. E eu fiquei assim, ó. Mas só que ela penou bastante. Ela ficou muito tempo. Não pode colocar aparelho. Infelizmente, vai ter que conviver e isso gera um transtorno alimentar. A autoestima deles mexe bastante, porque quando na fase adulta, Luiz, os dentes de cima, né, os superiores, eles não aparecem. Então, meio como se eles não tivessem dente, o pessoal faz bullying e tudo mais. E aí, na tentativa de dar uma ajeitada no sorriso, né, que é o cartão de visita da gente, eles usam o aparelho e aí tem fraturas na mandíbula e isso gera um transtorno e não tem médicos, tantos médicos assim que conheçam. Aqui no Ceará, né, por se tratar do número maior estar aqui, a gente tem alguns profissionais, mas mesmo assim é muito difícil conseguir, mesmo no particular, é muito tenso conseguir. E pela primeira vez
né? Eu sempre falo que eu sou agraciada, porque eu moro no Ceará com a doutora Erlane e os médicos daqui, esses médicos de universidades, eu sempre indico, gente, procurem hospitais e escolas. A gente tem uma descrença do SUS tão grande, um preconceito tão grande, mas o SUS, ele é preparado principalmente para doenças raras nas crianças, né? Infelizmente, para adulto, meio que, como a maioria das doenças raras, elas como que eu posso dizer? Infelizmente, nem todos chegam à fase adulta, né? Ou aqueles que chegam bem debilitados, eles não se interessam muito. E a gente, quanto pessoa também, né? Meio que a gente diz assim, coitadinho do neném, do bebê, daquela criança, quando é adulta, a gente diz, é manha, né? Infelizmente, ainda tem esse pensamento. A gente tem algum atendimento hoje no Albert Seib. A HGF também tem alguns médicos lá, que os meninos também fazem por lá atendimento. A gente consegue, eles trocam informação entre eles, como é o hospital e escola, eles trocam bastante informações. São Paulo também é um lugar muito bom, onde tem tratamento clínico, né? Eles tratam o que vai aparecendo. Apareceu um problema tal, vamos tratar. E aí, infelizmente, quando é em casos cirúrgicos, os médicos que se espantam. Mas consegue sim, o meu filho fez cirurgia, tá super bem, voltou a ouvir, saiu do CPAP, né, que ele ficava 100% à noite, saiu do CPAP, ele não teve mais infecções, graças a Deus a gente não ficou mais internado com ele, o João Pedro também vai operar, e eu fico muito feliz, né, e muito honrado que a doutora Débora aceitou fazer a cirurgia. Hoje ela pode dizer assim, eu consigo fazer e tratar qualquer paciente com picnosostose. A gente tem um número bom aqui. E ela também consegue levar essas informações para os médicos, é muito importante esse feedback. Mas não existe um tratamento com medicação, não existe muita coisa, não. É mais informação da genética, falando, olha, você pode sim fazer o procedimento, e aí vai depender de cada paciente, né? Cada pessoa tem sua forma de reagir aos tratamentos. E antes de tudo, porque alguns médicos geneticistas são a favor, e eu nem vou dar minha opinião porque eu não quero influenciar sobre a questão do hormônio de crescimento, que vocês pesquisem muito sobre isso, porque às vezes não vale crescer, porque a estatura média da picnosostose é ficar ali entre os 35 e 45 no máximo, se alimentar direitinho, se não sofrer tantas fraturas. A média máxima é os 1,45. E às vezes não vale a pena chegar a 1,48 e no futuro ter problemas maiores, né, Luiz? E com certeza. Bom, agora vamos ouvir os depoimentos, tá? Escutem. Primeiro a Vanessa e depois a Andréia. Agradeço o espaço. Damos início ao mês de fevereiro, mês da conscientização das doenças raras, e eu, como portadora da síndrome picnosostose, levanto a bandeira por direitos e espaço na sociedade como um todo. Espero que um dia nós, raros, ganhamos cada vez mais voz nesse país. Se hoje eu sou esposa, mãe, é porque eu não aceitei os não que a vida me deu, e não foram poucos. O fato de ter 1,35 m de altura, mais de 20 fraturas pelo corpo, não me impedem de lutar pelos meus sonhos e ideais. Não estou dizendo aqui que eu sou uma coitadinha, não é isso. Estou bem longe disso, porque eu sou mais forte do que imagino. Espero e luto para que um dia os raros tenham voz nesse país. Eu sou casada e sou mãe, tenho um filho de 1 ano e 6 meses e confesso que a maternidade foi um dos maiores desafios que eu encontrei para exercer, porém nada é impossível, não é verdade, quando se realmente quer algo. Eu fui convidada aqui a estar falando sobre minhas dificuldades como mulher e sendo portadora da síndrome. Se eu chegar aqui para você e dizer que foi ou que é fácil, eu estaria mentindo. Não é fácil ter uma doença rara em um país
preconceituoso, mal informado e mal preparado para os raros, porque até médico mesmo para doenças raras, o país está escasso. Essa é uma das maiores dificuldades como adulta que eu encontrei nos dias atuais. Olá, eu sou a Andréia, tenho 36 anos, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Aos 7 anos eu fui diagnosticada com a síndrome, a portadora da síndrome. Eu tive uma infância comum, como uma criança comum, e tive minha primeira fratura ainda na infância. Depois, somente na fase adulta, que eu acabei sofrendo algumas outras fraturas. Eu nunca tive um respaldo assim do governo e nunca tive um acompanhamento específico. Somente ortopedia, quando aparece, surge alguma fratura, tem que ir no ortopedista mesmo. Do contrário, não. Hoje eu sou operadora de caixa, trabalho numa rede de supermercados aqui da minha cidade. Tenho algumas dificuldades sim no trabalho, não é fácil mesmo. Por causa da síndrome, alguns movimentos no trabalho, algum peso que eu pego, sempre tenho uma dificuldade. Mas preciso trabalhar, né? Tem que levar o sustento para casa. Já sofri muito preconceito, ainda sofro agora na fase adulta. Quando criança, eu fazia como criança, né? Agia daquela maneira que a criança age. Ou ela chora, ou ela bate em todo mundo. E eu bati em todo mundo. Era o meu jeito de me defender. Hoje não, como adulta já, eu tento assim, se a pessoa é próxima de mim, eu consigo falar agora da síndrome já. Mas se é uma pessoa que só vai passar pela minha vida, não me faz diferença, né? É, a gente vê que a pessoa olha meio estranho e tal, mas eu já me acostumei. Deus tem me fortalecido nisso. É Ele que tem me dado força para vencer todos os dias e para seguir em frente. É Deus que tem me ajudado bastante a superar essa pequena dificuldade que é ter a síndrome e não ter assim um respaldo das pessoas conhecerem, né? Ninguém conhece. Muitas pessoas não conhecem o que é essa síndrome, né, que nós temos vivido. É só quem passa por isso mesmo é a família. E é isso aí, gente. Eu não tive filhos, não casei, não tive filhos, mas foi uma opção minha mesmo. Mas tô aí, tô feliz e vivendo a cada dia. Deus tem sido muito bom na minha vida. É Ele que tem me ajudado bastante mesmo. Espero ter falado um pouquinho aí sobre mim e que a gente vá nessa luta todos juntos, né, por uma mesma causa, que é fazer com que as pessoas conheçam o que é a síndrome que a gente tem vivido, né? Porque com o conhecimento vai ser mais fácil de ajudar um ou outro, né? De dar um respaldo. Igual na minha cidade só conheço eu. Não sei se tem mais casos, porque não é divulgado. A gente não se conhece direito. Não tem um lugar que a pessoa coloca lá que é portador. Não tem isso daí. Então fica mais difícil de ter um respaldo médico, um estudo para nos ajudar. E é isso aí. Um abraço a todos e que a nossa luta não pare, que a gente vai chegar na vitória ainda. Na Jornal FM, você ouve Diálogo. Bom, aí a gente ouviu o depoimento da Vanessa e da André. Obrigado vocês duas pela coragem de ter mandado esse depoimento para que a gente pudesse colocar aqui no diálogo. É muito importante dar visibilidade. E nos bastidores, enquanto vocês falavam, a Vanessa e a Andréia, a Thalene estava aqui bastante emocionada, né? Eu vi aqui nos bastidores, enquanto rolava o áudio delas. Mas a Thalene, não é fácil, com certeza, não é fácil. Eu também acompanhei um pouco do teu sofrimento quando um dos teus filhos estava com problema para dormir, inclusive, ele precisava de um equipamento, e graças a Deus acabou dando certo. E hoje quando vejo essas fotos deles brincando ali, alegres, sorrindo e tal, me deixa muito feliz mesmo, porque eu disse, puxa vida, que bacana, é possível sim. Aliás, o nome que vocês escolheram, Raros, né, realmente é muito feliz.
é um nome que transforma-os em algo grandioso, né? E não limitado. Muitas vezes é porque é raro. Não são limitados, muito pelo contrário. Você vê a forma como tanto a Vanessa como a André, elas falam, tem uma articulação vocal perfeita, uma conclusão de raciocínio muito boa, a inteligência maravilhosa. A questão é mais física do que propriamente emocional, mental. E mesmo com todas essas dificuldades, você não vê nenhuma das duas falando qualquer coisa ou reclamando da vida. Pelo contrário, essa dificuldade, o fato de serem raras, é que faz com que elas sejam ainda mais raras, porque a gente reclama de tanta coisa da vida da gente, quando a gente tem todas as condições de poder mudar, e quando a gente vê pessoas com essas dificuldades todas, levando a vida muito mais normal do que até nós mesmos, a gente começa a perceber, gente, como nós somos pequenos e como eles são raros. É exatamente isso, né? Bom, Atalene, muito obrigado pela tua participação. Eu vou deixar as considerações finais, você como mãe guerreira, para a gente poder fechar esse diálogo, lembrando a vocês que esse diálogo vai estar disponível, acredito eu, logo na segunda-feira, ou mais tardar também, talvez até logo domingo, em podcast no meu site, luissucupira.com.br, ou eu vou disponibilizar no meu Facebook o link para que vocês possam acessar e baixar. Talene, é contigo para a gente fechar. A Vanessa não finalizou a frase dela quando ela falou sobre ela. A Vanessa, assim como os meus filhos, também tem um irmão com a picnozostose. E diferente de Vanessa, que nunca se aceitou, entre aspas, ela aceita que ela é rara, mas ela aceita que ela é maior que isso. Ele já vê de uma outra forma e a gente respeita. E, Luiz, a gente tem no grupo, eu tenho um grupo de apoio, né? E eu tenho a sorte de tê-las comigo. Eu sempre falo para todas que chegam, e quando chega uma mãezinha, que no caso a Yasmin, né? Chegou, passou 10 anos tratando algo que não era, e quando veio o diagnóstico da picnozostose, ela se apavorou com o nome, se apavorou com a situação, e quando ela pesquisou, me apareceu lá, e eu lembro como foi que ela falou comigo, ela, por favor, me responde, por favor, me ajuda, eu tô desesperada, não sei o que, e a gente acolheu ela, as meninas acolheram ela viu, assim como eu, há 10 anos atrás eu dizia, meu Deus, o meu filho, os médicos diziam que não iam chegar a 1 ano, meu filho chegou a 1 ano, meu filho não ia chegar a 10 anos, e em 10 anos a gente passou por muita coisa, e eu me sentia muito sozinha, eu queria encontrar pessoas que me mostrassem que não era o que é a ciência. Eu sempre aceitei o diagnóstico, e isso é muito importante, você aceitar fazer o tratamento, mas saber que dentro de limitações, seu filho vai poder ser o que ele quiser ser, inclusive mãe, inclusive desafiar a ciência e ser mãe. A Vanessa é mãe, a Jéssica, ela é mãe, a Grace Kelly é mãe. Então, olha a maravilha, você gerar, mesmo com todos os desafios e correndo riscos, saúde, né, de vida, você consegue ser. E eu só tenho que agradecer a oportunidade que você está dando de nos acolher aqui, de levar mais informação do nosso testemunho de vida, de que é capaz de sensibilizar as autoridades e a classe médica a olhar mais para a gente, acreditar que a gente consegue viver uma vida normal, que a gente é capaz de tanta coisa. E quando eu falo a gente, estou falando no lugar dos meus filhos, que ainda são pequenos, e que eu sei que um dia, quando ele chegar à idade que a Vanessa, que a André e os demais têm, que eles têm uma qualidade de vida melhor, porque a maioria delas fizeram acompanhamento só até os 11, 12 anos, e isso dói muito. A gente conversa, elas sempre falam, a gente não passou por isso, a gente não tinha esse apoio, era tudo muito na escola, sabe? E hoje a gente consegue conversar e mostrar, e a gente tá lutando para que os médicos olhem para a gente, que eles continuem estudando, apesar de sermos só 200 no mundo, mas a gente vale a pena, a vida vale a pena, nós somos raros e isso não nos limita a nada, e eu lhe agradeço muito, e você faz parte de muita coisa na minha vida, pessoalmente, você sabe disso.
E eu sou muito grata por ter você, por ter essa oportunidade. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre como é ser raro, como é conviver com a picnozostose, não sei se eu acho que o Luiz deixa aqui, mas eu vou deixar o link dessa entrevista nas minhas redes sociais, que é no Instagram. Posso falar, né? Claro, com certeza, por favor. @Tatá Mãe de Príncipes. Aí vocês vão ver a fotinha da gente. E no YouTube é Mãe de Príncipes Tatá Oliveira. E como os meninos sempre falam, e eu uso esse bordão, venham conhecer a gente, galerinha, venham participar e mostrar que a gente é capaz de muita coisa. E eu tenho certeza que é só o primeiro ano de muitos meses raros que a gente vai levantar a bandeira e vai ganhar bons frutos com todo esse esforço de hoje. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado você, Atalene, a todos que participaram do programa, mandando um beijo aqui também para minha doce Bela Jamile e também para as amadas, minhas princesas, Para sua princesa, que foi apaixonada. E a Luísa. Então, é isso, gente. Família é tudo. Eu sempre digo isso. Família é tudo. Tudo de bom. Bom, gente, muito obrigado. Lembrando a vocês que vai estar disponível o podcast do Diálogo para você na minha página, luiscupira.com.br. Lá também você encontra outros podcasts de outros assuntos muito interessantes que, com certeza, você acaba saindo muito bem informado, assim como hoje também. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Tchau. Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.